A senadora Rose de Freitas, do Podemos, anunciou que pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição para permitir a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. A proposta revoltou a população, que passou a protestar pelas redes sociais. O deputado Daniel Silveira apontou: a tentativa de reeleição no Congresso, seja Câmara ou Senado, é inconstitucional. O STF não pode interpretar a letra da lei sem margem para o campo abstrato. O artigo 57, parágrafo 4º, é claro e deixa a palavra vedada na recondução em eleição imediatamente subsequente clara. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou: a senadora Rose de Freitas anunciou a apresentação de uma PEC para permitir a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Rose está a serviço de Alcolumbre e a PEC ficará como um plano B, caso o STF diga que a questão da reeleição é um assunto interna corporis do Congresso. Apesar de se mostrar confiante em relação às manobras para garantir a sua reeleição, Alcolumbre sabe que o relógio atua contra ele. O prazo para aprovação de uma PEC está cada vez mais apertado. Muita água suja vai ter que passar por baixo da ponte para a reeleição ser aprovada. O senador Lazier Martins, respondendo à internauta que cobrava uma atitude do partido de Rose de Freitas, afirmou: o senador Álvaro Dias leu, na abertura da sessão remota de hoje, uma nota do partido contra a reeleição. A PEC da senadora Rose de Freitas não tem apoio do Podemos. Venho me posicionando fortemente contra essa manobra política, jamais apoiaria essa iniciativa. O senador Lazier também se pronunciou durante a sessão. Veja o pronunciamento do senador Álvaro Dias com a leitura da nota do Podemos. Prezado presidente Antônio Anastasia, senhores senadores, senhoras senadoras, eu cumpro o dever, em nome do meu partido, de fazer a leitura de uma nota oficial do Podemos contra a tendência demasiado humana de apreço ao poder. Foram elegidas as instituições republicanas que sempre tiveram entre seus elementos principais a alternância nos cargos. Trata-se de corolário da ideia de que o poder não é propriedade de determinadas pessoas ou grupos. Agora, com a tentativa de reeleição para as mesas das casas do Legislativo, já que a praxe considera a nova eleição aquela feita de uma legislatura para outra, abre-se no Congresso a temerária possibilidade de perpetuidade nos cargos de direção. Por bons e grandes que sejam os dirigentes, melhor é a República, maior é o Congresso. Ainda que se reconheçam seus méritos e conquistas, a reeleição indefinida apequena as casas do Congresso como instituições e desvaloriza os seus membros, como se não fossem todos pares e não houvesse capazes e preparados para a direção das casas. A alteração das regras do jogo, assim como sua casuística reinterpretação para o favorecimento de quem está no poder, é medida que se dissocia do espírito republicano que deve nortear a nossa política. Com medidas como essas, não podemos concordar. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, o Podemos não assume posição contra ninguém. Não estamos contra Rodrigo Maia e muito menos estamos contra Davi Alcolumbre, a quem respeitamos e admiramos. Mas estamos ao lado da Constituição, da postura republicana e da tese de alternância no poder. Essa nota é assinada pela presidência do partido e pelas lideranças no Congresso. Muito obrigado, senhor presidente. O presidente Antônio Anastasia, senadores, senadoras, quero aproveitar essa oportunidade para lembrar que quando nós assumimos o nobre cargo de senadores da República, nós fizemos um dos juramentos mais importantes de nossas vidas, representando os milhões de eleitores brasileiros que nos confiaram o mandato.
juramos cumprir a Constituição. E este passou a ser um compromisso transcendental de fidelidade àquilo que nós juramos. E entre os preceitos da Constituição, senhores telespectadores da TV Senado, entre os preceitos que juramos está o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, que veda a recondução dos presidentes das duas casas do Congresso. Nesse sentido, burlar este preceito constitucional constitui também um casuísmo, conflita com o republicanismo, com o princípio da moralidade, previsto no artigo 37 da Carta Magna, torna uma violência contra os concorrentes, e acentuo desde logo que não sou candidato a nada, porque mudar a regra do jogo com o jogo em andamento é uma flagrante ilicitude, de mau exemplo e repercussão, desiguala a competição com relação àqueles que também querem concorrer, e compromete o espírito da lei que resguarda a alternância no poder legislativo, como também desvaloriza os demais membros do colegiado. Então, por isso, e resumidamente, senhoras e senhores senadores, nós temos um compromisso, respeitar aquilo que juramos, porque se fizermos o contrário, estaremos dizendo simplesmente o seguinte: eu juro a Constituição, exceto naquilo que convier ao meu interesse pessoal. E isto não condiz com os nossos nobres compromissos de senadores da República. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Senador Lazia Martins, complementando Vossa Excelência, eu convido o próximo senador inscrito, eminente senador Humberto Costa. Olá, meus amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira, eu estou falando aqui direto de Brasília. Uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante. É um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, né, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro, principalmente na reforma da Previdência, né? Inclusive a Patrícia Campos Melo soltou uma reportagem que deu bastante repercussão, acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa para desmascarar ponto a ponto. Primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, é o senhor Ângelo Coronel e a senhora Lídice da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, né, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, né? Uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do Legislativo. Nós temos crimes aí de denunciação caluniosa, e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Lídice da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Por quê? Porque um exemplo bem simples, né? Foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, né, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório que foi dado à CPMI das fake news, ao senhor Ângelo Coronel,
e a senhora Lídice da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense, e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório, feito por 2 funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora, todos os esclarecimentos de quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Ângelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídice, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre.